Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos da live, TikTok, todos aqueles que vai ser alcançado por Deus nessa noite. Glória a Que Deus. Deus venha falar através do ministrante da noite. Que toda palavra que ele falar venha entrar no coração dos irmãos. Amém? Amém. Eu gostaria de estar lendo João 1. Eu vou ler o primeiro, a igreja me ajuda os demais. Hoje viemos cultuar a Deus, né? Vamos dar o nosso melhor para Ele. Ele é merecedor. João 1 ou primeiro irmão? João 1, depois de Lucas. Olha o Evangelho. Evangelho de João. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo está com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava ainda e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Amém, irmãos. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos na sua casa para glorificar e exaltar o seu santo nome, Senhor. Continua conosco, toma primazia desse culto, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. Aqueles que estão a caminho, que o Senhor traga em paz, Senhor. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor visita, Senhor. Derrama chuva de bênção sobre a vida deles, Senhor. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Vamos estar louvando o hino da harpa. Gostaria que toda a igreja acompanhasse e louvasse a Deus, né? Para que Deus venha receber todo o louvor e toda a adoração nessa noite. Amém. 525. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, velhos reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. O Pai que chama os crentes, a batalha já soou, e na frente do seu povo multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Diz que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Cerimônias de santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória a Deus, Santo Deus de Israel. Glória a Deus, papai. Entronizado, as nações virão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz autentará. Os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, vencendo em Jesus. Glória,
Santo, santo é o nome do Senhor. 547. Sabemos nós que o Senhor está às portas, né? Verdade, Jesus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu amor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. A notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Então, antes de estar dando essa oportunidade, contar um testemunho que era para ser contado na sexta-feira, mas o horário correu e não deu tempo, né? E eu queria dividir isso com os irmãos. Aquela palavra que fala assim, Deus é fiel, né? Glória a Deus. E aí Deus tem sido fiel na minha vida. Amém. Assim como eu tenho sido fiel na presença dele, né? Tenho entregado de corpo e alma na presença dele e fazer o melhor que eu posso para ele, né? E aí eu coloquei no coração que deveria morar aqui em Aleluia. Anápolis. Glória a Deus. Pouco tempo, né, pastor? Deus deu a bênção, os pastores nos ajudaram, né? Agradeço a vida por eles, que Deus venha derramar chuva e bênção sobre a vida deles, né? E quando foi essa semana, coloquei novamente no coração de comprar uma moto e achei que ia demorar, né?
Quando eu pensei que não, dentro de 3 dias, Deus me abençoou com a moto. Então, irmãos, o que eu quero dizer através desse testemunho? Seja fiel na casa dele. Seja fiel com ele. Porque é muito fácil só pedir, né? Mas o que você tem feito? Não estou falando comigo, porque aconteceu isso comigo, não. Mas é um testemunho que vai edificar a fé dos irmãos. Porque muitas vezes a gente endurece o coração para as coisas de Deus. É bem verdade. E Deus não se agrada com isso, né? Eu mesmo eu faço de amor. Eu me entrego para fazer as coisas para Deus, porque eu sei que vem um retorno. Eu não faço porque vem um retorno. Eu sei porque Ele tem zelado de mim, tem zelado da minha família, tem zelado da minha vida, cuidado do meu pai. Então é isso, irmãos. Eu agradeço a oportunidade e desde já abri a oportunidade para os irmãos. Glória a Amém? Glória a Deus. Pastor Antônio, pastor Ossário. Rapidão, depois o irmão pode ver. Glória a Na Deus. sequência. Deus abençoe a todos. Uma boa noite na paz do Senhor. Jesus. Estava ouvindo esse hino e de repente a Bíblia abriu sem eu nem ter assim, já falado com o Senhor, né? Falava que Ele queria que a gente desse aqui uma mensagem para os irmãos. E foi em Tiago 5, do 7 em diante. É muito clara a exortação que Tiago dá para nós. Se nós ouvirmos, vai estar bem de acordo com o que falou esse hino que nós cantamos agora. Sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e serúdia. Sede, vós também pacientes, fortalecer os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. As portas do Ministério Abraão estão abertas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Domingo, segunda, quarta e sexta. O telefone do pastor sempre é colocado no TikTok, na Face, tem contato. Qualquer um que quiser se achegar ao Senhor, nós estamos aqui a serviço desse rei. Por quê? Porque nós não estamos em tempo de brincadeira. Verdade. Está muito próximo à vida. O pastor Nigete tem falado, tem orientado, tem dado as explicações sobre o Apocalipse. Os sinais são muito claros. Aleluia. E nós estamos aqui para ter a consciência de que não estamos já em tempo de passar a mão na cabeça, de dar tapinha nas costas, mas a palavra tem sido todos os dias de exortação para nós que queremos entrar no céu. Glória a Deus. Para quem não quiser, só lamento, cada um tem suas escolhas e vão arcar com a consequência das escolhas. Mas nós que escolhemos, o nosso alvo seja o céu, nós temos metas a cumprir, de ter paciência, de ter exortação, de ter amor, e para a glória do Senhor de manter as portas do ministério. Aleluia. Amém? Aleluia. Não é hora de brincar mais, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, deixa aqui uma palavra no livro de Timóteo, 1 Timóteo 4. Glória a Deus. O que diz assim: apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça. Nada recusai-vos, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Glória a Jesus, que nos últimos tempos a qual estamos vivendo, expressamente ele nos fala que nos últimos tempos apostatariam da fé muitos. Glória a Jesus. Pessoas, hoje nós temos visto, irmãos, pessoas apostatadas da fé, até mesmo dentro da igreja. Estou dentro da igreja, mas estou apostatado da minha fé, Qual de nós estamos sujeitos a isso? Todos nós, Aí aquele negócio que nós podemos crer, nós sabemos que Deus é Deus em todo tempo, em todo momento, Glória a Jesus. Aqui diz mais ainda: por obedecendo espíritos enganadores, que nós temos visto hoje manifestações de todo tipo, de todas as maneiras na igreja. Mas eis aí a questão: será que é de Deus? Será que é do nosso adversário? Aquele roda-roda, pula-pula, Oba-oba, será que é de Deus isso? Meus amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos que hoje nós temos visto muito isso dentro da casa do Senhor. A gente fala, às vezes as pessoas falam: não, nós temos que liberar, ser mais liberal, mas não é isso de maneira alguma. Jamais devemos liberar totalmente as coisas, porque isso não convém de Deus. É verdade. Para encher a igreja, nós temos que liberar. Melhor a igreja pouca com qualidade do que a igreja cheia e sem qualidade diante de Deus. Não adianta, Você tem uma igreja grande, imensa, mas não tem qualidade. Jesus quer qualidade e está atrás de qualidade. Qualidade em todos os sentidos, em todos os aspectos das nossas vidas. Então hoje nós vemos diversos tipos de manifestação. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado para saber se está realmente dentro da palavra de Deus essas manifestações. A pessoa recebe ali o poder de Deus, já começa a rodar, rodopiar, cai no chão, rebola, vai para lá, vem para cá. Quando a pessoa levanta, a vida dela continua a mesma. Será que isso é manifestação do Espírito Santo? É aí onde nós devemos ter cautela e pedir a Deus o discernimento dos Espíritos, para ver se realmente é o Espírito Santo ou se não é, porque nós temos que combater isso, porque quando se alastra dentro da igreja, aí perde todo o controle, Hoje nós vemos muitas e muitas congregações nessa situação, que deixaram isso acontecer. O final delas foi muito triste. E aqui o apóstolo Paulo fala para nós, Glória a Jesus, ensinos de demônio pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou. Deus criou todas as coisas para o homem, tudo de bom para o homem. Os alimentos que Deus fez foi para nós, nosso corpo, para nosso físico, espiritual e carnal. Glória a Jesus. E diz assim mais: para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por
quando conhece plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, né? Mas muitas das vezes nós vemos pessoas falar, não, isso não é bom, né? Isso, aquilo, outro, mas tudo foi feito para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para o nosso bem-estar. Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor Antônio. Sempre tem uma palavra para nos dar, né? Pastor Luiz Rosa, oportunidade. E logo demais, pode estar orando pelo ministro esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nessa madrugada, eu sempre estou na dispensação do Senhor, eu sempre estou levantando de madrugada, todas as noites, alguma noite, eu oro para o Senhor e falo assim, hoje eu queria dormir um pouquinho. Olha, eu não consigo dormir, então eu levanto e vou orar. Aí essa madrugada eu me despertei e falei com o Senhor, não é o Senhor que precisa de mim, sou eu que preciso do Senhor. Então eu vou lá, porque o Senhor é misericordioso. E ainda falei com o Senhor, por que tem pessoas que estão vindo para dar uma palavra no Ministério Abraão e está tendo tanto empecilho para que ele não chegue à igreja? O que está ocorrendo? Eu estou em pecado? Não. Mas eu tenho pecado sobre as costas. O inimigo tem tentado barrar de todas as formas as pessoas de chegar até o altar para falar do Evangelho. E eu falei com ele, então você poderia me dar uma palavra que o senhor está na causa e que nós vamos ser bem sucedidos. Nós somos tão pouquinho, para que inveja em cima de nós? Eu fico imaginando é quando nós crescemos. Foi um rio, né? E agora nós estamos na nascentezinha. Dá nem para você tomar água ainda. Tanto que a nascente é pequena, mas vai virar um rio. E esse rio vai desaguar no mar. Só depende de nós, porque Deus está na causa. É verdade. E aí ele me levou assim, abre Salmo 105 e lê para você entender. E aí, pastor Nigete, o que me chamou bastante atenção, que as letras pareciam que saía da Bíblia e vinha no meu olho, foi aqui, Salmo 105, capítulo 12. Vamos ler o 11 primeiro. Dizendo eu lhe darei a terra de Canaã. Deus está falando, eu vou te dar a terra de Canaã como porção da sua herança, como porção da minha herança. Aí no 12, quando eles eram em pequeno número, que é o que nós estamos aqui ainda, pouquíssimo, e estrangeiros na terra de Canaã, quando andava de nação em nação, de um reino para outro reino. Agora essa foi a que mais me chamou a atenção. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor dele repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. E tem pessoas que parece que eles têm um vício, um dom, não sei nem o que é que eles têm. Eu sempre falo para a assim, parece que na igreja evangélica tem mais macumbeiro do que lá no centro espírita. É um povo querendo que o outro erra para ter a oportunidade de falar. O seu tempo, a sua hora vai chegar. Tem uns que ficam com o olho parecendo um olho de cururu, vidrado, para você cair desmaiado, para ter a oportunidade de ir lá com a mão e falar alguma coisa. Para que isso? Pastor, eu quero ir para a igreja tal. Irmão, está abençoado. Só ora e consulta a Deus se é para você ir. Se é, vai. Eu não sou dono de ninguém. Sou dono nem de mim. Agora, se está aqui, é igual o pastor Antônio sempre fala comigo. Se está aqui, Deus não mudou. Deus é fiel, mas Ele é o fogo consumidor. Ou nós levamos no pé da risca, sendo fiel a Deus conforme o Evangelho, ou nós fechamos as portas. Essa palavra me chamou muita atenção. Por que Deus fala? Nem reis, os reis te corrigiram, porque
pelo meu nome, eu não aceito. Então nós temos que ser fiel a Deus. Não importa se esteja chovendo, pastor Aida. O importante aqui não é letrado. O importante aqui é você estar na unção para deixar Deus te usar para edificar a igreja do Senhor. Porque é triste, Aida, quando você não sabe falar direito. Eu, quando comecei, eu achava que todo João é um só. Quando você começa a pregar o Evangelho, começa a ter aquela fome, aquela sede, e você encontra um doutor da lei que quer te barrar. Porque você fala uma palavra que não está de acordo com o que ele estudou, com o que ele é doutorado, ele quer te barrar e você levar o Evangelho. Então aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque ontem eu ouvi uma pessoa falar para mim, me chateou muito. Um certo irmão está sustentando a igreja e está sustentando a minha casa. Eu baixei a cabeça, orei ao Senhor e falei, Senhor, não é verdade. Não é verdade, não tem ninguém sustentando a minha casa, não sei o Senhor. Eu quero mesmo que esse irmão tenha condição de sustentar a igreja. Porque se ele tiver condição de sustentar a igreja, porque Deus está prosperando ele. Eu quero que ele seja próspero. Eu quero que todo mundo olhe para ele e fale assim, ó, teve uma grande mudança, foi só você dedicar a ser fiel a Deus, as coisas mudou na sua casa, mudou para você. Jamais eu vou ter inveja do irmão que prospera. Rir, chorar com o que chora é fácil, o difícil é rir com o que está rindo. E muitas vezes você está na casa do Senhor, né, irmão Antônio? Com Wilson. Está na casa do Senhor e tem outro que nem na igreja vem, está prosperando e você está ficando para trás. Olha para a riqueza de ninguém, não. Olha para um Deus que tudo pode e tudo quer. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Vai ter tempo. Dá oportunidade para mim? Aleluia. 5 minutinhos. 5 minutinhos. É porque se você tivesse chegado cedo no horário, você tinha mais tempo. Viu como é que corrige? Salve os irmãos capazes, Senhor. Amém. Gente, hoje eu queria falar sobre. Eu queria dar um testemunho e eu queria falar sobre profecia. Às vezes a gente. Acho que o Luiz já passou por isso várias vezes. A pessoa chega, falo isso em nome do Senhor, e às vezes não é de Deus. Agora, quando é de Deus, a gente sente uma paz, a gente entende que realmente é de Deus, né? Glória a Deus. Na quarta, eu estive em Brasília e toda consulta que a gente vai lá com a minha filha, eu acabo saindo muito tensa, chateada, porque assim, a gente como mãe, a gente quer ouvir o que o nosso coração deseja, mas nem sempre acontece. A última consulta que eu tive, eu ouvi o que eu vi na outra. Resumindo, o médico falou assim, olha, sua filha tem algo muito grave, a gente não pode fazer nada e a gente só vai acompanhando. Então assim, para a mãe, eu sei que eu já ouvi isso outras vezes, mas para uma mãe ouvir isso é muito difícil, porque assim, você quer ir lá e você quer ter boas notícias, você quer, não, vamos resolver o problema, sabe, você quer ter uma voz de esperança. Eu acho assim, quando você tem um câncer, você vai lá, faz um tratamento, você tem aquela esperança, vou fazer a quimioterapia, vou resolver o problema, mas no caso da minha filha não, você chega lá e a gente não pode fazer nada. Se a gente fazer uma cirurgia agora, sua filha tem risco de ter um AVC e sua filha pode morrer. É muito angustiante para um pai e uma mãe ouvir isso. Então toda vez que a gente vai, a gente sai chateado. Dessa vez, a gente estava saindo e eu acho que tinha umas pessoas lá aguardando também para consultar. E uma pessoa chegou em mim, nunca me viu na vida, a gente nunca conversamos, e ela falou assim, olha, eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus me falou para falar uma coisa para você, e eu entendo que é o que você precisa ouvir agora. Ela falou assim, olha, quando
você acha que Deus não está ouvindo, você acha que Deus não está fazendo, é aí que Ele está fazendo. É aí que Ele está agindo. E Deus está livrando da morte. Eu entendi naquele momento que se o médico autorizasse uma cirurgia naquele momento, ela poderia morrer. Então, isso que eu acho que é uma falta de agir de Deus, porque o meu coração pede uma coisa, é Deus preservando a vida. Então, assim, nas pequenas coisas a gente está vendo Deus agir. Antes da gente viajar, comentei com a Sara, assim, Sara, eu estou indo com o dinheiro da gasolina. Deus providenciou e mandou dinheiro para nós e a gente conseguiu viajar de boa. Quando a gente estava voltando, o carro deu um problema, uma mangueira que comunica a parte de água para o resto do carro, ela simplesmente estourou. E pela mão de Deus, se a gente tivesse acontecido esse problema no meio da estrada, a gente tinha sofrido um acidente muito caro, a gente tinha sofrido um acidente no meio da rodovia. Então, assim, eu vejo Deus preservando a nossa vida, preservando a nossa família, Deus nos mantendo, porque a gente que tinha uma situação financeira bem tranquila, hoje a gente vive apertado, mas assim, na dependência de Deus. E Deus não tem deixado faltar nada. Então, assim, em cada situação eu vejo Deus agindo, colocando pessoas para nos abençoar, colocando pessoas para nos dar palavras de ânimo, para nos ajudar espiritualmente, para nos ajudar financeiramente. Então, assim, mesmo nesse turbilhão tudo, eu só tenho a agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Vocês que estão na live, eu com a Nilva, às vezes eu falo palavras pesadas, às vezes nós dois briga, mas nós temos um carinho, um respeito um pelo outro, principalmente com o irmão Roberto. E eu, como ministro do Senhor, na frente de um servo fiel do Senhor, quero falar para você: se põe na posição com Deus, porque se Ele quisesse ter levado a Maria, Ele já tinha levado. É Ele quem tem posto a mão sobre a cabeça da Maria e não tem deixado o médico operar a Maria, não tem deixado o aneurisma estourar. Deus não manda profeta falar, e tem às vezes quando um fala o que Deus não mandou, Deus tem honrado, porque falou no nome dele. Então, Nilva, não deixa mais o inimigo entrar na sua vida, porque você sabe de onde nós dois saímos. Você sabe muito bem quem eram nós dois. O inimigo ele trabalha de uma forma, Nilva, assim: está na hora da Nilva ir para o culto, eu vou mandar alguém lá trabalhar a Nilva para a Nilva hoje não ir. Eu vou inventar isso para a Nilva não estar na posição de receber a bênção. Vou falar, se você quiser apelar comigo e ir embora, a porta está até aberta, não espera fechar não. Eu sou assim mesmo, eu sou curto, grosso e direto com as coisas de Deus, mas eu gosto de fidelidade. Eu e a minha família, a Sara, te amo. Mas não faz mais porque nós também não temos condições de fazer, e você sabe que nós estamos aí prontos para te ajudar. O que ocorre? A Nilva ficou desesperada, é normal porque é mãe. É normal porque é mãe. Qual é a mãe, qual é o pai que vê a filha pequenininha igual a Maria, na situação que está, escuta um diagnóstico que nem vocês já escutaram, entra em parafuso. Mas quantas vezes nós fizemos campanha, nós oramos, vou mudar para Brasília, porque eu vou transferir meu trabalho para Brasília, porque a Maria tem que estar perto do médico, porque não foi o que você falou para nós? A Nilva foi para lá, teve uma consequência de aumento de trabalho e nada de salário a mais para ela, e a Maria ficou em Anápolis. Estou mentindo, Nilva? Estou mentindo? Você foi para Brasília e a Maria ficou aqui. Então se põe na brecha com Deus, porque a Maria é dele. Ele só vai levar a Maria na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Eu não estou aqui para profetizar brincadeira para ninguém. Eu estou aqui para falar do Evangelho, da palavra do Senhor. E se você quer
É problema seu, com Deus, não é comigo. Então o que ocorre, Nilva? Lance como nós lançamos Maria na mão do Senhor. Se Ele quiser levar, ela pode estar dentro da UTI na mão do médico, que ela vai embora. E se Deus não quiser, ele vai pôr a mão na cabeça dela. E no próximo exame, quando for fazer, o médico vai olhar e falar, mas aqui não tem nem sinal de aneurisma, que exame errado está esse? Então a gente precisa de crer, a gente precisa de ter confiança, a gente tem que deixar Deus tomar a direção da vida da gente. É o que está faltando, Nilva. É no Roberto e você andar para Deus. O resto ele vai fazer. Se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele vai fazer da maneira dele. Você está entendendo? Quem é de nós que gostaria de ver as condições que o seu irmão Roberto tem passado? Eu não quero de jeito nenhum. Eu tenho orado, eu tenho clamado ao Senhor para ter misericórdia, mas talvez é uma das formas de Deus falar para você, Nilva, eu te chamei, Nilva, eu te separei, Nilva, eu mandei te ungir, para você entender que eu estou com as minhas mãos sobre você e eu tenho controle, porque eu fiz essa história. Você sabe muito bem quando você foi ter parto, que você já contou para nós, teve pessoas da sua família, dos seus filhos, que foi pela mão do Senhor que não foi embora, que não te levou também junto. Então Deus tem um projeto na sua vida, um projeto na vida do Roberto, e Ele fez uma história. Ninguém está aqui sem história não. Você está entendendo? Deus permitiu passar 25 anos na alta magia. Deus permitiu você passar o que você já passou, que você já deu testemunho, e você está de pé, você está olhando para Deus e olhando e falando para Deus, Deus, toma conta de mim, faz de mim conforme agradava os olhos do Senhor. E o inimigo tem que trabalhar por você não enganjar direto, ser firme com Deus, porque ele sabe quem é você na hora que Deus começar a te usar. Então, Nilva, nós já orou, nós já intercedeu e está na mão do Senhor. Então agora, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou pegar na mão dele e falar assim, faz a sua vontade. A minha vontade é essa. Mas a sua é essa. Agrada o Senhor? Então faz. Quer me ver alegre? Me dá a vitória. Você está entendendo? Eu quero falar para você, Nilva. O inimigo tem trabalhado na sua finança, o inimigo tem trabalhado na sua felicidade, porque ele sabe quem você é na presença de Deus e a história que Deus escreveu para você, sua mais do Roberto. Eu quero falar para você nessa noite. Eu não sou um pastor seu, eu sou um irmão, eu sou um amigo, e eu tenho dobrado o joelho por você e pela sua família. E vou continuar. Mas agora para frente eu vou orar assim, Senhor, aperta a mão na Nilva, para a Nilva tomar consciência daquilo que valoriza a presença do Senhor na vida dela. Deus não é Deus de vingança. Ele não está vingando de você deixando a Maria passar pelo que você passou. Quantas vezes Davi já foi internado? Quantas vezes, Nilva, você correu com Davi sem respiração? Nilva, chegou a hora de você olhar para Deus e falar assim, agora é nós dois. Pode chegar quem quiser na minha casa, largar de fazer a vontade do Senhor, eu não faço. Eu vou tirar um dia da semana, e esse dia pode chegar o Papa na minha casa. Ele vai ficar na minha casa e eu vou para a sua casa. Você está entendendo, Nilva? Deu para você entender? Tenha compromisso com a obra do Senhor. Aí eu vou orar lá de casa, vai dar certo, vai. Mas lá na sua casa o Roberto te chama, os meninos fazem alguma coisa, te tira a atenção. Lá na sua casa você tem que fechar a Bíblia para correr para não sei, acudir não sei o quê. E aqui você não vai sair para lugar nenhum. Aqui você vai ter que dar o seu testemunho, você vai ter que ouvir o testemunho dos outros. Quero falar para você, conta com nós. Nós não estamos aqui para ser pastor seu. Nós estamos aqui para te amar. Mas nós estamos aqui para arrancar a casca da sua ferida e falar para você, vai doer, vai sangrar. Não vou mentir para você que não vai doer, não vai sangrar, não. Vai doer, vai sangrar, mas nós vamos ser curados. E eu quero, na glória, junto com você, olhar para o céu e falar assim, Deus, nós estamos aqui porque nós perseveramos, nós somos perseverantes. Deus abençoe você. Glória a Deus. Bom, tomei um pouquinho do seu tempo, mas tem coisa que não pode deixar para amanhã. Quero agora que os amados irmãos levanta as mãos para cá. Agradece a Deus por essa rica, feliz oportunidade de podermos estar aqui para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor.
Aleluia. Nosso irmão Nigério tem trazido esclarecimento do Evangelho. O nosso irmão Nigério tem sido usado por Deus para nos ensinar, capacitar nós para entender o que é a verdade do Evangelho. Então, Senhor, nesse momento eu quero pedir ao Senhor, que faz parte da vida do irmão Nigério, da irmã Águia, da Alice e dos outros filhos, que o Senhor possa colocar tuas mãos poderosas, teus sangue carmesim. Abençoa o Nigério com bastante sabedoria, graça, poder e unção. Toma o Nigério na sua mão e vem trazer sabedoria para nós entendermos a palavra que o Senhor vai transmitir. Cobre ele com teu manto sagrado e dê-nos, Senhor, a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, porque eu vou seguir a mesma linha que nós temos já acostumado. E antes de tudo, quero cumprimentar também a todos, né? Graça e a paz do nosso Senhor Salvador. Aleluia. Eu acho que o tema, já sabemos, né? Só confirmando, o livro dos 7 selos. Isso? O livro dos 7 selos. Eu quero dizer aos irmãos que é a primeira vez que eu prego sobre esse livro dessa maneira. Então, é um desafio, mas que nós possamos abrir nossa mente e entender. Eu vou começar, queridos, pelo Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler com calma e eu espero que a gente possa, viu, pastor Luiz Rosa, concluir o raciocínio. Porque eu reduzi o máximo possível, mas tem coisa que você não pode tirar, né? Verdade. Fazer o conteúdo do que está acontecendo. Nós temos nesse versículo, capítulo 5, o seguinte: João relatando, né? Apóstolo João. Eu vi na mão direita daquele, e aí eu pus entre parênteses, Deus, né? Isso é colocação minha, que estava sentado no trono, um livro, que a palavra usada é biblion, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vamos trabalhar um pouquinho esse versículo. Quero começar pelo seguinte: o convite, preste muita atenção, o convite de Jesus para a subida de João em espírito, né, a um cenário, o chamado cenário, instalado no céu. E preste bem atenção, foi exatamente para que João nos narrasse os acontecimentos que sucederiam, preste bem atenção, os acontecimentos que vão suceder com a abertura do livro. Ok? Vou repetir, ver se vocês não entenderam. Devagar. Eu estou dizendo assim, que o convite de Jesus para a subida de João, e só para vocês entenderem, eu vou ler o Apocalipse 4:1 dentro do que eu estou falando. Tá bem, Cíntia? Vamos lá? Diz assim: depois destas coisas, isto é, eu pus entre parênteses para mim,
após as mensagens em Apocalipse das 7 igrejas, né? Olhei, João falando, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, e eu estou colocando para de Jesus, né? Porque isso nós vamos saber no início, quando a gente estuda os primeiros encontros de Jesus com João em Apocalipse, no primeiro capítulo. E a voz de Jesus como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei, Jesus falando, o que deve acontecer, né? Depois destas coisas. E aí eu coloquei, depois da abertura deste livro. Ok? Está claro? Isso é muito importante. Eu vou repetir o que eu estou falando. Eu estou dizendo que todo o propósito de Jesus levar João é mostrar para ele o que vai acontecer. E o que vai acontecer está contido neste livro. Está claro? Está claro? Então, toda a narrativa de Apocalipse, até o final, está baseado na abertura dos 7 selos. Ok? Posso continuar? Só uma explicação, livro, eu sempre faço isso, acho bem explicativo. Livro em grego, a palavra é biblos. Biblos. Essa é a palavra que descreve o livro que está na mão de Deus, tá? Por João. E o plural, pastor, de livros é Bíblia. Não preciso falar muito, né? Só uma parte aqui. A nossa Bíblia que no grego é uma compilação que vem da palavra do grego, né? Bíblia é uma palavra grega. O que ela é? Uma compilação de 66 livros. É o que eu faço. É o que eu faço. É o que eu tenho feito. É só isso que eu sei fazer. E, para esclarecer melhor, ele tem no Velho Testamento 29 livros e no Novo 27. Obrigado, querido. Mais uma informação. São 1189 capítulos, sendo que 770 no Velho Testamento, 260 capítulos no Novo Testamento, dentro desses livros, e mais 150 salmos. Dá um total mais ou menos de 32 mil versículos, 27 mil versículos no Velho e 5 mil no Novo. É a Bíblia, e essa é a nossa Bíblia, mas nós estamos falando de uma Bíblia que está na mão de Deus, ok? Tem mais uma informação que eu quero compartilhar com vocês, e os que vêm aqui assim, Nilva, como bom guardião que sou eu, né, da épica, chamei de épica libanesa, né? A cidade costeira de Biblos, novamente, né? A cidade chama Biblos, que hoje, com seus 20 mil habitantes, localizada a 45 quilômetros de Beirute. Eu não vou desenhar um mapa aqui não, vocês estão ouvindo, qualquer coisa eu escrevo.
E também a 120 quilômetros de Tiro e Sidom, essa cidade. Essa cidade foi um pujante entreposto industrial e comercial desde 2000 a.C. Biblos. Eu gosto muito de lá dentro, viu? Linda cidade. O que era lá, pastor? Era um centro de preparo do caule, do papiro, que vinha das águas margem do rio Nilo. Só tinha lá os papiros, no Egito. E naquela época, até recente, há poucos séculos atrás, era muito usado, principalmente pelos sábios de Atenas, no século V a.C., para seus escritos. O que era? Como é que se escrevia naquela época? Papiro. Tem pergaminho, tem pedra, mas papiro era um grande comércio naquela região. Só para informação também muito importante, quando em 105, logo depois na era cristã, o chinês Cailan desenvolveu a técnica de fabricação do nosso atual papel. É claro que depois o Ocidente aprimorou, né? Tem umas técnicas, eu não vou entrar nela, mas é importante que a palavra papel que nós usamos, Sara, vem do papiro, né? Pegaram a palavra e usaram, ok? Muito bem, falando da Bíblia, agora vamos novamente, por favor, com paciência, ao hebraico. A palavra livro em hebraico, eu vou escrever Safar. Você pode interpretar Safar como um documento, um registro, né? É Safar. Escrito, claro, né? Ele pode ser também uma carta, chama de Safar. Ou uma crônica, tudo Safar. Por exemplo, Gênesis 5:1 diz assim: este é o livro Safar. De quê? Da genealogia. Estou dando exemplo só, não estou falando do livro que nós vamos discutir não, tá? Da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. O que está ali? O que tem ali? Um livro, né, que consta a genealogia de Adão. Então tem um livro ali que está escrito, né? E está descrito por Moisés a partir do capítulo 5, nós não vamos entrar nisso, né? Mas vocês podem entender que tem todo um relato desde Adão, né? No que é que chama? Livro. Qual a palavra? Safar. Também, só a título de exemplo, Deuteronômio 31:24, diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente, né, as palavras desta lei, que é o Pentateuco, nós temos, né, 5 livros, num livro. Novamente a palavra Safar, né, num livro. Então, se você pegar os 5 livros lá que Jesus leu, né,
Aí não é Pentateuco. Se pegar os 5 livros Pentateuco ali, é considerado um livro também, um salmo. Ok? Está claro? Vamos lá um pouquinho. Existe uma enorme variedade de livros escritos e seus conteúdos são citados por toda a Bíblia. Você vai ver Safari, vai ver a palavra Bíblia em grego em todas as partes da Bíblia. E eu quero destacar aqui os livros usados no juízo final. Vamos lá? Apocalipse 20:12. João falando de novo. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E aí o que aconteceu? Se abriram o quê? Livros. No grego, Bíblia. Em plural, né? Se fosse um livro, seria Bíblios. E ainda outro livro. Há um dia, pastor, eu quero discutir esse livro, viu? Amém. Chama O Livro da Vida. Meu Deus. Esse livro da vida é um desafio para a igreja. Precisa ser muito bem entendido, viu, meu irmão? Esse aí é um tema de muita confusão. Mas não vou discutir hoje, não. Tá? O livro da vida foi aberto, eu coloquei uma análise do livro, uma análise do livro da vida, nem numa hora de ministração poderia ser explicado. É um livro bastante Extenso. Como se diz, revelador, né? Ele começa lá com Daniel, mas não vou entrar nisso hoje não. Aí continuando a leitura do versículo, fala: e os mortos foram julgados enquanto as suas obras, preste bem atenção, isso é importante, enquanto as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então veja, o próprio julgamento final está tudo escrito, Cíntia, em livros. Né? Mas nós estamos falando do livro que está na mão daquele que está sentado, que está selado, pastor. Qual então é a natureza desse livro na mão direita de Deus? Cujo conteúdo vai deflagrar o Apocalipse. Deixa eu dar mais um toque aqui. Um livro selado é um livro, isso é muito importante, que só o seu destinatário pode abrir. Você bota uma carta no correio fechada. Diogo foi abrir uma correspondência lá na caixinha que não era minha. Aí meu dinheiro falou: olha, isso aí pode ser processo para você. Eu vou abrir lá, mexer na vida do cara. Vou repetir. Um livro selado é um livro que só o seu destinatário pode abrir. Isaías 29:11. Falando de visões, né? Isaías, que o povo de Israel está precisando de ter visão, mas ele dá o seguinte exemplo, Isaías 29:11. Toda visão, ele fala, já se vos tornou como as palavras de um livro, selado. E aí, me permite, ele apagou aqui.
Um pouquinho mais de hebraico. Desculpa. Safar. Hatum. Está escrito Isaías. Livro selado. Safar Hatum. Isaías continua falando. Que se vos dá para ler, dizendo, lê isto, peço-te, e responde, não posso ler porque está selado. Livro selado. Como é que você vai ler? Você não pode abrir? Está claro? E aí nós introduzimos essa outra palavra. Vou simplificar a raiz dela, que é Hadam. Traduzida no português como selo. Hadam é selo. Você pode também interpretar como lacrar. Na Bíblia, nós temos diversos exemplos da marca de um selo. E ele sempre está no anel de um rei. Os registros bíblicos geralmente se referem a um selo usado no anel de um rei. Vou dar um exemplo. Daniel 6,17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Aí vem a palavra que nós estamos buscando. Selou-a o rei. Daniel foi levado para a cova. O que o rei fez? Selou. Com o quê? Com o seu próprio anel. E com os seus grandes, de repente as pessoas mais importantes também têm os anéis, selaram a cova de Daniel. Com o quê? Com o anel. Ninguém pode abrir. A história é outra. Aí você vai ver que Daniel está ali vivo, porque foi para matá-lo. Não é isso? A cova. Mas o importante que eu quero dizer aqui é que o selo do rei foi usado ali. E não pode ser aberto. Agora, vamos lá? Vamos voltar ao livro e começar já com essa introdução. E eu queria agora bater em cima desse versículo que nós começamos com ele. Primeira informação que eu acho importante da igreja entender. Isso é importante e profundo. Este livro que está na mão de Deus. Por que está na mão direita? Como eu pergunto? Podia estar na esquerda? Vamos, né? Mas a gente vai entender. Só que está na mão direita, tá? Já estava preparado antes da fundação do mundo. Estava escrito. É difícil entender, né? Nós estamos falando tanto de Deus. Deus sabe tudo. Que paciência.
Antes da fundação do mundo, já estava. Quando é que ele apresenta, irmão? No finalzinho do tempo, concorda? O pastor Antônio acabou de falar aí. Estamos no final do tempo. É o momento de livro ser aberto. Já estava preparado. Vou ler aqui, só para a gente entender, para não dizer que sou eu que estou falando. 1 Pedro I, eu vou ler a partir do 19. Antes Pedro fala, minha colocação, sabendo que fostes resgatados, né, Pedro falando, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. No 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, e agora vem onde nós estamos agora analisando o capítulo 5 de Apocalipse. Porém, manifestado no fim dos tempos, e isso é importante, por amor de vós. Eu não entendo. Nós temos medo do Apocalipse, terror do Apocalipse, porque isso está acontecendo, preste bem atenção, por amor de nós. Tem que quebrar o que eu digo, um paradigma, não? Uma colocação que hoje todo mundo tem medo de Apocalipse. Tabu, né? Um tabu que foi colocado do medo do Apocalipse. Tabu, uma palavra. E eu vou entrar também em mais um detalhe, antes de prosseguir mais um pouquinho. Por que João chora? Vamos ler? Apocalipse 5:4. João fala assim, e eu chorava muito quando ele viu o livro ali. Porque ninguém, pastor, foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Claro. E o choro é o seguinte, se não abrir esse livro, preste bem atenção, todas as promessas de Deus, inclusive a nossa salvação, pastor, não ocorrerá. Estão entendendo, igreja? Está entendendo? Se não abrir o livro, não. Se não abrir o livro, tudo que Deus começou para nós, ó. Mas também tem um detalhe, queridos, e isso assusta sim, tem que assustar. É por isso que semana que vem, se houver oportunidade, se vocês quiserem também, claro, eu tenho que falar de um outro tipo de selo, que é o selo dos 144 mil, tá? Para a gente entender também, se houver interesse, pastor. Hoje nós estamos falando do selo do livro. 144 mil foram selados. O que quer dizer isso? Por quê? Porque vai haver, nessas promessas, passa por muita tribulação. Os acontecimentos que irão descarregar na abertura deste livro, aí vem tribulação. Dá para ais, dores. E é importante nós falarmos depois do selo dos 144 mil e o selo dos santos. Isso aí, se houver oportunidade, a gente faz uma outra ministração. Então, queridos,
só para deixar bem claro, este livro que está ali, assim, tem o seu destinatário. Quem é só que pode abrir esse livro? Jesus. Pronto. Apocalipse 5:5. No choro de João, nós nem discutimos os anciões e tal, vamos discutir isso. 24 anciões, 4 seres viventes. Pastor, vai entrar nisso? Podemos entrar, depende do tempo. Não pode escapar nada, queridos. Depende da paciência também, né? Que a vida é uma corrida, eu concordo. Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, João. Eis que o leão. Dá para você entender a morte de Jesus? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se não tiver dúvida, venceu. E com o vencimento dele, passou com a vitória dele para abrir o livro. E os seus 7 selos. E aí vem a pergunta. E eu vou finalizar, viu, pastor? Você fica mais tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. 30 minutos. Venceu? Como é que o Senhor Jesus venceu, hein? Venceu a morte ressuscitando. Vamos ler? Apocalipse 5:9. E entoavam novo cântico. Esse é o primeiro cântico, porque tem outro cântico lá na frente que a gente vai ver em Apocalipse. Esse é o primeiro cântico, na abertura desse livro, um cântico. Quem está cantando ali? Só para citar alguns, são os 24 anciões, os 4 seres viventes e uma miríade de anjos. Dizendo: digno és de tomar o livro. João falou: olha, não tem nem coragem de olhar para ele. Aí o pessoal, e eles tiram toda a coroa, reverenciam. Isso é figurativo? Não. É uma realidade que vai acontecer. Quem são os 24? Não, eu não consegui ainda decifrar quem são os 24, mas com certeza são aquele livro de genealogia de Adão ali, você vai achar 24, né? Jó é um deles. Diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque aí que está. Foste o quê? Morto. E com teu sangue, rapaz, como aí precisa ter consciência do poder do sangue. Vivo, como somos protegidos pelo sangue de Jesus. Você sabe disso. Às vezes a gente nem sabe. E eu gosto muito dessa palavra, pastor. Compraste. Por que comprou? Por quê? Por quê? Porque estava na mão de quem? Do Satanás. Tem que confessar. Tem que confessar, sim. Verdade. Mas por quê? Eu ia até colocar pecado, todos estão em pecado. Mas Deus colocou assim, porque é necessário que você saia dessa, e a decisão é sua. Crente é chato, só fica, não. Confessa, abra a tua boca, fale. É necessário.
Me lembra muito da doutora Rebecca Brown. Rebecca Brown. Tanto que essa mulher sofreu, viu? Você já viu o livro dela? Como é que é o livro em inglês aí? Em inglês é Pigs in the Park. Pigs in the Park. Esse é o outro, né? Não, esse é o outro. Peraí. He came to set the captives. Ele veio para libertar os cativos. Essa mulher até hoje ela prega. Você conheceu ela? Já ouviu falar dela, né? Até hoje ela prega. Né? Pouca gente entende o que ela fala. Bela prega, porque é inglês também, mas tomaram mesmo os ingleses. Entende? Ai, eu vou ser alemã mesmo, não sabe o que eu vou precisar. Tá. Não, mas não lê não, vem pra cá que eu fico explicando pra você. Não perde tempo, eu sou ciumento, viu? Tá certo. Olha, essa mulher ralou. Sabe qual era? Você sabe, né, pastor? Qual era o propósito dela? Qual foi? Libertar uma rainha de Satanás. O que fizeram com ela? Mas tudo ralou, ela e a rainha, que até se converteu, claro. Que luta, meu Deus. Tem uma palavra que é muito forte. Comprou, né? Para Deus. Tirou das garras do inimigo. E aí vem o que eu gosto muito, e isso me envolve, não só porque nós somos libaneses, mas envolve os índios, envolve os mexicanos, envolve até os incas, envolve os portugueses, e hoje os brasileiros, os indígenas, os africanos. Porque a libertação, queridos, não tem nenhuma preferência, é para todos. Aqui fala os que procedem de toda tribo, e para não ficar enganado, língua. Povo. Para quem? Para o nosso Deus. Os constituíste reino. Isso é importante. Nós vamos ter que discutir muito isso. Muito. Reino e sacerdócio. E reinarão. Ei, pastor, isso aí é quem precisa trabalhar. Se vocês quiserem. Sobre a terra. Está tudo em Apocalipse. O que nós estamos hoje ministrando, glória a Deus, é sempre o seguinte: olha, para nós começarmos a entrar em Apocalipse, para começarmos a ser navegantes, talvez até pioneiros, porque eu já vi muito livro de Apocalipse. Me perdoe. Não é o que eu entendo que eu estou lendo. Não é compatível com o que eu estou lendo. E eu, para encerrar também, eu tenho, não sei como é que pode ser também, se vocês quiserem. Hoje nós temos visto diariamente quase, porque a internet está aí. Aí eu vejo na Líbia, o que eu lembro, né? Na Califórnia, Rio Grande do Sul, não sei também o Rio Grande do Sul, a história dele,
eu vejo também na Turquia fenômenos estranhos. E eu tenho comigo, porque nessa própria ilha de Patmos, depois eu fui descobrir que ela se tornou uma espécie de um monte de oração dos crentes. A ilha onde João teve essa visão. E eu não conheci pessoalmente, mas eu acompanhei ele lá do Líbano, um libanês de origem armênia. Eu gosto muito dos armênios, são tremendos. Armênios, foram praticamente destroçados, tão perseguidos como judeu. A Turquia quase acabou com toda a Armênia, mas muitos deles foram para o Líbano e esse nasceu lá. É o pastor Samuel Doctorian, que já faleceu há 3 anos atrás. Mas eu acompanhei ele desde a época que eu nem era convertido no Líbano, porque ele era um pastor bem, como se diz, vibrante, um pastor autêntico no Líbano. E ele teve que fugir para o Líbano, montou o ministério dele na Califórnia. Mas ele estava na ilha de Patmos, aí eu preciso contar outra vez, mas só vou dar um, né? Estava na ilha de Patmos orando e apareceu para ele 5 anjos. Ele falou, é a 10ª vez que me aparece anjo, porque já apareceu muitos anjos para ele. Um dos anjos livrou ele lá de Beirute, quando aconteceu Israel atacar Beirute, ele estava lá, tirou ele de lá. E aí a gente precisa ler, porque é um relato que ele faz, os anjos que estão começando, pastor, a destruir e começar uma destruição nos 5 continentes. Inundação, terremoto, fogo, né? Já começou. Isso foi, já tem uns 15 anos atrás. Ele morreu. Mas ele foi, a vida dele, depois que ele teve essa visão, foi só pregar sobre isso. E muitos zombavam dele. Pode até zombar de mim, porque quais são os efeitos do que está acontecendo. Mas quando eu vejo, pastor, na Líbia, de repente, 10.000 mortos, destruição total. E a pessoa fala, de onde veio isso? Aí eu lembro de Samuel Doutoriano. Esses lugares têm alguma coisa em comum, algum paralelo? Pode saber? 5 continentes. Depois eu tenho que explicar, por isso que eu tenho que fazer isso numa outra hora. Eu tenho que explicar como é que os anjos dividiram os continentes. A gente sabe que é 7. Isso também eu tirei dúvida. Mas são 5 continentes que ele especifica, inclusive o Brasil está incluso. Ele detalha cada região. E o que me chama a atenção é talvez o choro do apóstolo João, porque o Samuel relata que ele implorou para Deus para não fazer isso. Implorou. Mas é o juízo que Deus está fazendo na terra. Glória a Deus. Já terminei. E pelo que se já estava escrito desde o começo, desde antes do mundo, pode ser mudado? O livro já estava escrito. Tudo que ia acontecer já estava escrito. Desde o início, desde antes do mundo. Isso aí pode ser mudado? Não. Porque a palavra seria mentirosa, né? Não é que não pode ser mudado. Vamos entender, porque isso é complicado. Não é que não pode ser mudado. É porque Deus já sabe cada um o que vai fazer. Preste bem atenção, você não está proibido de fazer nada, mas Ele já sabe, Ele já vê. É muito complicado isso. Até o que eu vou fazer daqui a pouco.
A consequência disso é esse final. E por isso que, para poder concretizar, porque a gente fala, é muito fácil falar, no Apocalipse, a coisa mais linda é a Nova Jerusalém. É o que nós estamos querendo. Mas passou, qual é o caminho para a Nova Jerusalém? Por onde passa? Né? A gente fala de Deus de fartura. Porta estreita. Aí se você vai ver o milênio, e os profetas falando do milênio, eu estou vendo, por exemplo, vou dar um exemplo, mais um pouquinho, posso continuar? Vou dar um exemplo, isso eu constatei muito. A gente conhece o Mar Morto, e agora vem um pouco, já está acontecendo os milagres de Deus Israel. Está tendo um peixe lá no Mar Morto. Israel está produzindo muito, com certeza, mas isso não é o milênio. No milênio vai ter um rio de água viva saindo do templo de Jerusalém, que vai descer e fazer toda a terra fértil como o jardim de Éden. Tá? Isso entre os profetas, está escrito, entendeu? Agora, o que me chama a atenção é o valor que nós temos para Deus. Qual foi o preço que Jesus pagou para tomar nós da mão do inimigo? Um preço altíssimo, que não foi um preço de prata, não foi um preço de ouro, não foi um preço de diamante, foi um preço de sangue. O valor que nós temos para Deus. Aqui, esse altar aqui, Deus opera. Cadê a reverência e o respeito que eu tenho que ter com aquele que opera nesse altar? Por que Deus chegou para Moisés e falou para ele: Moisés, vai na sarça ardente. Moisés levanta e vai no rumo da sarça, ele para aí. Tira o vosso sandália dos vossos pés, porque aqui passou a ser santo, porque eu sou santo e estou aqui. Então, se eu falo que Deus opera nesse altar, Deus está sobre esse altar, sobre esse ministério, eu tenho que ter reverência a Deus. A maioria do ser humano não está tendo reverência a Deus. Ele chega para Josué, o que ele fala para Josué? A mesma coisa que ele falou para Moisés: tira o sandália dos vossos pés. Aqui aonde eu estou passou a ser santo, porque eu sou santo. Como é que eu posso falar que Deus está no altar se eu não tenho reverência e respeito com Ele? É muito sério esse negócio de falar que... Bota sério nisso, eu vou procurar uma passagem aqui para responder a sua colocação, mas não está de hoje não. Eu coloquei ela anteriormente, isso eu acho que... Não quero desviar, eu espero que o que foi ministrado hoje foi entendido, foi compreendido. Eu acho que a partir disso é que nós podemos, se quisermos, né, adentrar dentro do livro do Apocalipse, né, porque é essa a relação. Mas eu vou ver se eu acho a sua colocação aqui. Deuteronômio 3:26, eu vou ler para você, vamos ver se bate com o que você está falando. Também com você. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, Moisés falando, por vossa causa. Gente, nós temos uma causa. Esquece não. Isso é importante. Nós temos aqui que estar. Você falou aquela vez e eu fiquei muito alegre. Nós estamos testemunhando, estamos falando. Estamos aqui pregando e falando: olha, confessa, por favor. Não tem outro caminho. E temos que continuar. Essa é uma causa nossa. Moisés tinha a causa dele. Carregar aquela multidão. E aí o que aconteceu? Ele não me ouviu. O que Moisés fez? Indignou e não me ouviu.
Por quê? O que Moisés pediu? Falou, rogo-te, olha só, rogo-te que me deixes passar para que eu possa ver esta terra que mana leite e mel, além do Jordão. O que Deus fala? Basta, não me fale nesse assunto, está determinado. É um rei. Eu ia também colocar, só para exemplificar, o caso da Esther, do rei Assuero, onde, quando sai um decreto do rei e bota em execução, não se pode mais revogar. Abriu o livro, acabou. Pode chorar. Mas vai executar. Vai ser executado. Não tem como não ter tribulação. Amém? Amém. Pastor? Deixa eu levantar uma questão. O próprio Moisés mudou a opinião de Deus. Hein? O próprio Moisés foi lá e mudou a opinião de Deus Mudou, em outro assunto. mudou. Tem razão. Concordo. Por isso que você tem que estar sempre, né, em comunhão constante com Deus, para saber momentos em que você pode e não pode. Porque você está lidando com um rei, um senhor, né? Para chegar a rainha, a sua Esther, né? Para chegar no rei Assuero, rei da terra, né? Para chegar no rei Assuero, hoje não existe isso, mas antigamente era assim. Se ela, preste bem atenção, se ela chegasse ali, se apresentar na frente dele, sem ser chamada, ela morria. E era a rainha, hein? A rainha. Tá certo? Ok, queridos? Fica aí à disposição, então, pastor. Amém. E como nós fizemos um depósito de alto valor, né, pastor Aida? Então domingo ele está de novo, né? O que o senhor acha? Nós fizemos um depósito lá para esse esclarecimento, esse estudo. Eu só estou preocupado que eu preciso passar esse selo, o outro tipo de selo, para poder dar o raciocínio, senão fica... E o livro da vida também, porque né? senão você não vai entender o que vai acontecer em Apocalipse. Aí, se fosse possível, no dia 24 eu ainda posso. Mas aí depois, 2 semanas depois, eu vou ter minha filha. Não, aí nós vamos dar e vou me descanso para ocupar você. com ela. Tá? Aí nós vamos dar descanso para você. Aí nós pegamos... Mas se for de concordância, eu... Vamos discordar. Tem alguém pedindo oração? Como é que tá aí? Não, tranquilo. Hoje só assistiram? Só. Então hoje eu quero fazer uma oração para que Deus abra a minha mente, meu coração, a mente de vocês, para nós termos esclarecimento do que é a vontade do Senhor. Porque a minha vontade não quer dizer que é a vontade de Deus. A minha vontade não me dá a visão de eu enxergar amanhã. Mas a vontade de Deus é que tem que prevalecer diante de todas as coisas que nós fazemos. Então eu quero agora, nesse momento, convidar vocês a olhar para dentro de vocês e imaginar o que você poderia fazer hoje para evangelizar alguém, para mostrar para alguém que a direção de Deus é a melhor das melhores coisas para ter a salvação. É o melhor jeito de chegar ao coração de Deus, que é através de Jesus, através da oração e através do jejum. Quero convidar vocês agora a não olhar para a sua circunstância no momento, mas olhar para um Jesus que foi para a cruz do Calvário, derramou sua última gota do teu sangue carmesim,
para que pagasse por mim e por você numa morte de cruz, que era uma morte horrível. Porque nós somos valorosos, nós somos hoje filhos, nós fomos anteriormente criatura que Deus fez, e passamos a ser filhos a partir da hora que cremos no Senhor e fomos batizados. Então esse preço foi um preço muito alto para nós brincar de ser cristão. Esse preço não foi um preço qualquer que o homem da terra pode pagar, a não ser Jesus. E ele foi lá, pagou. E o que nós hoje temos feito para agradecer a Jesus pelo que ele fez? Olhe para dentro de você e imagine o que você poderia fazer. Não em forma de retribuir, não em forma de troca, de breganha, mas em forma de gratidão. Olha para dentro de você nessa hora e imagina como está a sua casa, como estão seus filhos, como está o seu trabalho. Olha para dentro de você e imagina se vale a pena ser orgulhoso. Olha para dentro de você nessa hora e imagina o que é uma guerra espiritual. O que é uma guerra travada no reino do céu para tirar uma alma da mão do inimigo? O que os anjos, querubins e serafins do Senhor guerreiam contra os principados e potestades para não deixar de ceifar a vida de uma alma que está aí nas drogas, de uma alma que está aí nos vícios, ou talvez até numa enfermidade. E ainda há um legado de uma história a ser executada, e muitos estão preferindo perder a vida para não dar sequência à história. Outros estão chorados na presença do Senhor para ter uma história alcançada e não tem condição de alcançar mais no físico. Então hoje eu quero adorar o Senhor, pedindo ao Senhor que entre no meu lar, entre na minha vida, entre nesse ministério. Me ensina a ser reverente ao Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, esse altar foi levantado pelas suas mãos para nós adorar, glorificar e te exaltar. Ah, meu Senhor Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, ide, Senhor, de encontro, Senhor, o meu sonho. Meu sonho é gerar almas para ti. O meu sonho, Senhor, é que o Senhor não perca, Deus, nenhuma alma para os principados e as potestades. Aqueles que necessitam agora, papai, de um abraço. Ensina-me a abraçar, orar. Ensina-me a chamar eles ao arrependimento sem provocar a ira do coração deles, mas que eles entendam o verdadeiro Evangelho. Eu lhe peço nessa noite, pelo esse ensinamento, que o Senhor traz sabedoria à mente do pastor Nigério, do coração dele, porque a tua palavra, Senhor, é eficaz para que nós tenhamos o galardão do céu. Ó, papai querido, em nome de Jesus, vai de encontro a todos aqueles que nós temos orado durante a semana. Traz, Senhor, sabedoria, graça, poder e unção sobre nós. Que nós sejamos, Senhor, diante da tua face, debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Faz assim, Glória irmão. a Deus. Permita, irmão, Aleluia. que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo, e o poder abençoador do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, possa nos dar a paz, a alegria, o conforto e o poder dele sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está terminado.